de todas as rebeliões, revoltas, guerras que já aconteceram ao longo da história da humanidade, sem dúvida nenhuma, uma das mais violentas, traumáticas e marcantes foi a derrubada, a queda, a conquista, a destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general romano Tito, filho do imperador Vespasiano. Eu estou lendo esse livro aqui do Simon Sebag Montefiore, Jerusalém, a biografia, aliás, um livro muito bom, até encontrei ele de uma maneira improvável. E ele vai narrar a história de Jerusalém, essa cidade que é praticamente requisitada como cidade sagrada pelas religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo. Não é exagero dizer que a história de Jerusalém é um resumo dos últimos 3 milênios da história da humanidade. Bom, eu vou recorrer a algumas anotações que eu fiz aqui, porque a história é bem complexa e tem uns detalhes muito interessantes. Esse cerco, que envolveu aproximadamente 70 mil soldados romanos, ele começou em abril do ano 70 e terminou ali no dia 8 do mês judaico Ave, com a queda, com a destruição do Templo de Jerusalém. Ele foi totalmente destruído, totalmente queimado. O que espanta aqui, lendo, estudando, é a crueldade com que essa conquista, com que essa guerra aconteceu. O cerco a Jerusalém, com suas 3 muralhas, fez com que as pessoas passassem fome durante esse tempo, passassem dificuldade, necessidade, e muitas pessoas, para fugir e levar suas riquezas, acabavam engolindo, comendo isso mesmo, o dinheiro que eles possuíam, que na época era moeda de metal. Isso fez com que os soldados romanos e até mesmo alguns judeus acabassem matando seus companheiros, esviscerando eles, para tentar encontrar no intestino, no estômago, esses metais preciosos, esse dinheiro. Também houve muita crucificação, a ponto de que no Monte das Oliveiras, de acordo com estudos aqui dos historiadores, não havia mais local para crucificar pessoas. Então, no dia 8 do mês judaico Ave, no fim de julho, né, do ano 70 da era cristã, quando o cerco de Jerusalém já durava 4 meses, Tito ordenou que o exército se preparasse para invadir o templo. Por quê? Porque o dia seguinte seria a data em que os babilônios tinham destruído o templo de Jerusalém 500 anos antes. Em volta dos muros ocorriam cenas dantescas que pareciam aí um inferno na terra. Milhares de corpos apodreciam ao sol, o mau cheiro insuportável, cães e chacais banqueteavam-se com carne humana. Tito tinha mandado crucificar todos os prisioneiros ou desertores. Em torno de 500 judeus eram crucificados por dia nessa época. Mesmo com esse cerco, o templo continuou durante esse período funcionando. As pessoas continuaram indo no templo, os sacerdotes continuaram fazendo as atividades deles. A fome então passou a devorar famílias inteiras e algumas inclusive recorreram ao canibalismo para poder sobreviver. Pessoas de famílias ricas perderam tudo de um dia para o outro, não tinham mais dinheiro, e os soldados batiam na casa das pessoas em procura de algum alimento, de algum tesouro, de algo que as pessoas tivessem escondido, e quando eles não encontravam nada, frustrados com a situação, acabavam matando os próprios companheiros. O séquito, vamos dizer assim, os acompanhantes de Tito, acabaram atraindo também alguns desertores, alguns judeus que acabaram mudando de lado. Um exemplo que o historiador fala aqui era o próprio historiador Flávio Joséfo, que passou a ser um conselheiro de Tito, que ele era um comandante judeu rebelde que passou para o lado dos romanos. O rei Herodes Agripa II, que era um judeu romanizado, ele tinha sido criado na corte do imperador Cláudio, então havia aderido aí aos costumes romanos da época. E Berenice, que era filha desse monarca aí judeu, e dizem aí que ela passou a ser amante de Tito, ao mesmo tempo que ela cometia o ato incestuoso com o rei Agripa. No dia então do incêndio do Templo de Jerusalém, segundo narra o historiador Joséfo, Tito havia se arrependido dessa medida e inclusive tentou fazer com que
o incêndio fosse apagado. Mas os soldados passaram a não ouvi-lo e passaram a atear fogo, né, de forma cada vez mais acentuada, não apenas no templo, como também em grande parte da cidade. Joséfo alega que Tito ordenou que o incêndio fosse apagado, mas esse colaborador dos romanos tinha boas razões para desculpar o patrão. Todos gritavam e o fogo ganhava velocidade. Eles fingiam não ouvir Tito e até pediu aos berros aos seus camaradas que jogassem mais lenhas. Os legionários eram tão impetuosos que muitos foram esmagados ou morreram queimados na correria de sua sede de sangue e fome de ouro. Então, nessa época, além do templo ser destruído, ele foi profanado. Tito entrou lá, pegou os objetos, e isso causou aí uma tristeza e uma revolta muito grande no povo judeu. De acordo com o relato, cerca de 10.000 judeus morreram no templo incendiado. Obviamente, muitos deles, a maioria deles, tentando ali solucionar a situação, apagar o fogo, proteger o templo com suas próprias vidas. Existia um pátio interno do templo onde estavam escondidos 6.000 mulheres e crianças que estavam esperando ali, numa espécie de cena apocalíptica, né? Estavam esperando ali o final daquela guerra, daquele cerco, e os soldados romanos atearam fogo também nas cercas daquele local, e essas 6.000 pessoas acabaram morrendo queimadas nesse incêndio. Jerusalém era, né, na época, ainda é uma cidade com muitos túneis. Então, muitos rebeldes desapareceram no subsolo da cidade, enquanto mantinham o controle da cidadela e da cidade alta. Tito precisou de mais um mês após esses episódios aí para conquistar totalmente Jerusalém e passar ela totalmente para o domínio romano. Bom, o que causou essa invasão foi uma rebelião contra a tirania de Roma, contra o pagamento de imposto, e Joséfo vai dizer que a destruição da cidade foi causada pela rebelião. Ele declara: a rebelião destruiu a cidade e os romanos destruíram a rebelião. A crueldade foi extrema nessa guerra, assim como, né, em todas as outras guerras, casos de abuso contra as mulheres, casos de estipar as pessoas vivas para procurar ali ouro e prata que as pessoas engoliam para tentar fugir, né, e depois, ao defecarem, poder aí recuperar esses pertences valiosos, casos de pessoas crucificadas, casos de pessoas empilhadas que não tinham mais onde ser enterradas. Alguns historiadores, por exemplo, antigo, como Tácito, diz que havia na cidade sitiada 600.000 pessoas, enquanto Joséfo fala em 1 milhão. Seja qual for a quantidade de pessoas que existia em Jerusalém, fato é que ela foi, nesse ano de 70 da era cristã, dizimada, aniquilada, e o templo nunca mais reconstruído. Bom, eu vou acompanhando aqui a leitura desse livro, que é realmente incrível, e vou contando aí para vocês nos próximos vídeos a história de Jerusalém desde o seu surgimento. Vou fazer mais alguns vídeos aí narrando episódios importantes dessa história. Muito obrigado, tchau!